Bem-vindos a todos, sou o Engenheiro António Almeida e hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre algoritmos computacionais. Nesta segunda sessão, focaremos especificamente na relação entre algoritmos e lógica de programação, estabelecendo os alicerces necessários para o desenvolvimento de software. O nosso roteiro de hoje é abrangente. Começaremos com as definições e características fundamentais dos algoritmos, passaremos pelas normas ISO para representação gráfica e exploraremos as estruturas lógicas que governam o fluxo de dados. Também discutiremos a ponte entre a lógica pura e as linguagens de programação, encerrando com exercícios práticos para consolidar o que aprendemos. Para começar, é importante entender que os algoritmos são o coração da computação. Eles não são apenas códigos, mas sim a essência da resolução de problemas. Nesta introdução, veremos como transformar ideias abstratas em sequências lógicas como decisão e repetição para que um computador possa executá-las com precisão. Os nossos objetivos para esta aula são claros. Queremos que vocês consigam definir o que é um algoritmo, identifiquem o que torna um algoritmo bom e saibam a diferença entre dados brutos e informação útil. Ao final, vocês deverão ser capazes de construir fluxogramas e escrever pseudocódigo estruturado seguindo os padrões da indústria. Mas afinal, o que é um algoritmo computacional? Pense nele como uma receita matemática. É uma sequência finita e bem ordenada de passos. O seu propósito principal é pegar em dados de entrada, processá-los, seguindo regras específicas e entregar um resultado útil, transformando a nossa lógica em algo automatizado. Nem toda sequência de passos é um bom algoritmo. Para ser eficaz, ele deve possuir 5 características: finitude, ou seja, ele tem de acabar, precisão sem instruções vagas, a generalidade para resolver problemas do mesmo tipo, a sequencialidade lógica e a efetividade, garantindo que cada passo seja realizado. Os algoritmos não vivem apenas dentro dos computadores. Uma receita de bolo ou um manual de montagem de um móvel são algoritmos do cotidiano. Têm entradas, ingredientes ou peças, um processo e um resultado final. No mundo digital, um exemplo clássico é o algoritmo para verificar se um número é par ou ímpar, que veremos em detalhe mais à frente. Para facilitar a compreensão, vamos comparar o computador com uma cozinha. Na cozinha, os ingredientes são a nossa entrada, as instruções da receita são o processo e o prato pronto é a saída. No computador, substituímos ingredientes por dados e a receita por instruções aritméticas e lógicas, mas o conceito de fluxo sequencial permanece exatamente o mesmo. A lógica de programação é a ferramenta que nos permite construir esses algoritmos. Ela não é apenas sobre digitar código, mas sim sobre o raciocínio matemático que estrutura as soluções. É a ponte essencial que traduz a complexidade do pensamento humano para a simplicidade binária da máquina. Utilizar lógica na programação serve para garantir que o resultado seja previsível. Através da lógica, definimos as condições, o famoso se isto acontecer, faz aquilo, e controlamos as repetições. Isso remove ambiguidades e garante que o software lide corretamente com todas as situações possíveis sem travar ou dar erro. Para que programadores em todo o mundo falem a mesma língua, utilizamos a norma ISO 50807. Ela padroniza a representação gráfica de algoritmos através de fluxogramas. Isso garante que um diagrama desenhado aqui em Portugal seja perfeitamente compreendido por um engenheiro em qualquer outro lugar do mundo, utilizando ferramentas como o Flowgorithm ou o Visio. Aqui podemos ver uma tabela com os símbolos fundamentais que usaremos. Cada forma geométrica tem um papel específico: o retângulo para processos, o losango para decisões e as elipses para o início e fim. Conhecer estes símbolos é como aprender o alfabeto da lógica visual. Existem duas formas principais de representação visual: o diagrama de bloco e o diagrama de quadro. O de bloco é mais visual e utiliza os símbolos da ISO que acabamos de ver, sendo ideal para o planeamento inicial. Já o diagrama de quadro organiza as instruções em tabelas, sendo muito útil para documentar processos de forma mais textual e estruturada. Neste slide vemos exemplos práticos de fluxos, desde a sequência simples, onde um passo segue o outro,
até estruturas complexas de decisão e ciclos de repetição que podem verificar uma condição antes de começar pré-repetição ou após terminar a primeira execução pós-repetição. Vamos pôr as mãos à obra. Olhem para este diagrama de blocos no ecrã e tentem transcrevê-lo para o formato de diagrama de quadro. Pensem como organizar cada uma destas operações visuais dentro de uma estrutura de tabela sequencial. Aqui está a solução do exercício. Reparem como a transição do visual para o estruturado mantém a lógica intacta. Cada bloco do fluxograma corresponde a uma entrada clara no nosso quadro de execução. Avançamos agora para a linguagem de projeto de programação, ou LPP. Também a chamamos de português estruturado ou pseudocódigo. É uma linguagem intermediária. Não é tão solta quanto a fala humana, mas não é tão rígida quanto o código C ou Java. O seu foco total é na clareza lógica da solução. No LPP utilizamos comandos que parecem uma mistura de gramática com matemática. Por convenção escrevemos as palavras-chave em maiúsculas, como início, ler e escrever. Isso ajuda a destacar o que é uma instrução do sistema e o que é um dado do programador. Vamos tentar um exercício de pseudocódigo. O objetivo é calcular a média de 3 números. Lembrem-se da estrutura. Primeiro precisamos de receber os números de entrada, depois somar e dividir por 3 processamento e finalmente mostrar o valor ao utilizador de saída. Vejam esta solução estruturada. Note como declaramos as variáveis no topo como real para aceitar números decimais, usamos os comandos escrever para interagir com o utilizador e a seta para a atribuição de valor. É uma sequência lógica limpa e fácil de traduzir para qualquer linguagem real. Depois de termos o algoritmo no papel, precisamos que o computador o execute, mas há um problema. Os computadores só entendem eletricidade, ou seja, 0 e 1. Para resolver isto usamos ferramentas de tradução como compiladores e interpretadores que servem de intérpretes entre nós e o processador. O compilador funciona como um tradutor de livros. Ele pega no código inteiro, traduz tudo de uma vez e gera um ficheiro executável. É excelente para desempenho em programas pesados, como em C ou C++, embora a detecção de erros só aconteça depois de todo o trabalho de tradução estar concluído. Já o interpretador é como um intérprete de conferência. Ele traduz e executa o código linha a linha em tempo real. Linguagens como Python e JavaScript funcionam assim. É muito mais flexível para testar ideias rapidamente, embora possa ser um pouco mais lento na execução final. Existem ainda os modelos híbridos, como o do Java. Aqui o código é traduzido para um bytecode que corre dentro de uma máquina virtual. A grande vantagem é a portabilidade. O mesmo programa corre no Windows, Linux ou Mac, desde que haja a máquina virtual instalada, garantindo segurança e versatilidade. Neste quadro comparativo, podemos ver que não existe um método melhor, mas sim um mais adequado para cada caso. Se precisas de velocidade máxima, vais para a compilação. Se precisas de desenvolvimento rápido e portabilidade, a interpretação ou as máquinas virtuais são o caminho. Independentemente da tradução, quase todas as linguagens partilham elementos comuns. Palavras-chave reservadas, identificadores para dar nomes às coisas, operadores matemáticos, delimitadores como pontos e parênteses e os comentários, que são notas para nós, humanos, que o computador ignora. As linguagens também são classificadas pelo seu nível de abstração. As de baixo nível, como Assembly, estão muito próximas do hardware. As de alto nível, como Python, aproximam-se da linguagem humana. Além disso, temos diferentes paradigmas, como o procedural, o orientado a objetos ou o funcional, cada um com uma filosofia de resolução diferente. Vejam estes exemplos. C++ é para alto desempenho,
Java para sistemas empresariais, Python é a estrela da inteligência artificial pela sua simplicidade e o JavaScript domina a web. Cada ferramenta tem o seu nicho onde brilha com mais intensidade. Concluímos que a escolha da linguagem depende do problema. Um bom programador não é aquele que sabe apenas uma linguagem, mas aquele que domina a lógica algorítmica por trás de todas elas. Sabendo escolher a ferramenta certa para garantir eficiência, manutenção fácil e bom desempenho, vamos testar o que aprendemos hoje com algumas questões de consolidação. Observem as 3 primeiras perguntas sobre características de algoritmos, a analogia da cozinha e os símbolos da norma ISO. Tentem responder mentalmente antes de passarmos para a correção. Aqui estão as respostas. A ambiguidade é o que não queremos no algoritmo. Os ingredientes são dados de entrada e o losango é de facto o símbolo que representa uma tomada de decisão no fluxograma. Continuando a nossa revisão, pensem na diferença entre compiladores e interpretadores, nos elementos fundamentais das linguagens e no que baseia uma linguagem lógica como o Prolog. Estas questões tocam na parte técnica da execução do código, confirmando. Os compiladores traduzem tudo de uma vez, os protocolos não são elementos fundamentais da estrutura interna da linguagem e o Prolog, como o nome indica, baseia-se em regras de inferência lógica. Para quem desejar aprofundar estes temas, recomendo estas referências bibliográficas. O livro do Manzano é excelente para iniciantes, enquanto o Corman é a bíblia dos algoritmos para quem quer um nível académico mais rigoroso. Chegamos ao fim da nossa sessão. Deixo aqui os meus contactos para qualquer dúvida ou comentário que surja durante o vosso estudo autónomo. Muito obrigado pela atenção e vemo-nos na próxima aula para começarmos a implementar estas estruturas na prática.